Bom dia, boa tarde, boa noite, povo abençoado. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam gozando de paz, de saúde e de tranquilidade. Amém? Estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu quero tratar de um assunto que envolve algumas pessoas. Já quero dizer de antemão, irmãos, que eu não estou aqui para julgar ninguém, mas como eu sou uma pessoa muito observadora, eu tenho observado coisas que já aconteceram num passado recente e que isso me deixa assim, não é incomodada, mas como eu disse, eu observo as atitudes das pessoas. Então, na internet, aqui na plataforma, a gente pode ser quem a gente quiser. Nós podemos inventar personagens, nós podemos parecer coisas que não somos, nós podemos ter uma aparência de santidade, nós podemos fazer e ser o que quisermos, né? Mas a verdade só sabe quem convive conosco, o nosso coração, quem conhece é Deus. Então, é por isso que eu vim fazer esse vídeo hoje, porque é uma situação que eu tenho analisado ao longo dos meses, não é nem dos dias, é ao longo dos meses. Então, eu quero pedir para você ficar comigo aqui até o final, para depois você opinar sobre esse vídeo, para que você venha aqui interagir comigo e deixar sua opinião, se você concorda comigo, se você não concorda. Como eu costumo dizer, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para conversar e discutir no campo das ideias, com respeito, com educação, né? Porque o respeito e a educação, né, gente, deve fazer parte da nossa vida sempre, independente de quem a gente esteja tratando. Nós temos que ser cordiais e bem educados. Concordar, nós nem sempre iremos concordar com as pessoas e nem elas conosco, mas conversando a gente se entende e o respeito é o que vale. Independente de concordância, respeito acima de tudo. Amém? E eu já quero pedir também para vocês se inscreverem no canal, para vocês curtirem o vídeo, para vocês comentarem. Isso é importante, gente. É importante para mim. A plataforma entende e recomenda os vídeos para outras pessoas a partir dos comentários e dos likes que vocês deixam. Muitas vezes, né, as pessoas veem o vídeo, mas não deixam, né, o joinha, não comenta, e isso não ajuda. Então, gente, se vocês querem me ajudar, se vocês querem que esse canal cresça, vocês que sempre veem os meus vídeos, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? Deixe também acionado o sininho das notificações para que vocês recebam os vídeos, né? Sempre que eu postar algum novo aqui. E é isso, gente. Vamos que vamos, né? Como diria minha mãe, vamos em frente que atrás vem gente. Então, como eu acabei de dizer aqui, nesse vídeo eu quero comentar sobre o comportamento de algumas pessoas. Então, assim, tem um ministério. Eu não vou citar o nome do ministério e nem vou citar o nome do dono do canal. Mas vocês vão entender bem de quem eu tô falando aqui, de quem acompanha esse ministério, de quem acompanha a vida dessas pessoas que eu vou comentar aqui. É um ministério que é composto por 3 letras e é administrado por um casal e eles têm vários canais, né? Eu era inscrita em todos eles. Hoje em dia eu sou inscrita apenas em um. Por quê? Como eu disse, eu sou uma pessoa muito observadora e observo bastante as atitudes das pessoas. Então, eu não tô aqui, gente, para julgar ninguém. Só que a gente peneira, né? Nós temos que ter filtros sempre para tudo que a gente fala, para tudo que a gente ouve, para tudo que a gente faz, né? Nós temos, assim, bom senso, sabedoria, discernimento para julgar, reter o que é bom e descartar aquilo que não é bom. Sair falando mal das pessoas também, isso não agrada a Deus, porque nós devemos ter paz com todas as pessoas. É o que disse Jesus, né? Quando depender de vós, tende paz com todos. Então é isso. Nós devemos ter paz com todas as pessoas, ainda que nós discordemos delas. E também temos que ter filtro para tudo. O que eu observei aqui, gente, foi que não há consistência entre atitudes e palavras dessa pessoa. Então, assim, eu já vi
né, essa pessoa pedindo perdão e depois voltando atrás. Eu já vi essa pessoa falando bem e depois falando mal da mesma pessoa. Eu já vi essa pessoa encorajando e também destruindo sonhos de algumas pessoas. E isso é muito grave. Por que que eu disse que nós temos que ter filtro? Porque da nossa boca saem palavras que depois que elas foram ditas, não adianta mais querer voltar atrás, né? E o que que a palavra diz aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37? Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, se eu afirmo uma coisa hoje, eu tenho que sustentar isso até o fim. Se eu voltar atrás, eu tô tendo o quê? Um caráter duvidoso. É claro, gente, que às vezes a gente se engana com certas pessoas, com algumas situações, e depois lá na frente a gente vai ver que não era bem assim. E mudar de opinião, nesses casos, tá tudo bem. O que a gente não pode é um dia falar uma coisa, outro dia falar outra, depois volta atrás, depois não é, né? Isso fica duvidoso. Isso faz com que as pessoas percam a credibilidade se nós agirmos assim. Como eu disse, eu não vou citar o nome desse ministério nem das pessoas que administram o canal. Porém, eu vou citar o nome de pessoas que eu achei que foram, assim, vítimas, né, dessa pessoa em questão. Primeiro, vou falar aqui do senhor Marcos de Araújo, do canal Liberdade para Escolher. Eu sou inscrita no canal dele, pelo que eu vi nos vídeos dele, pelo que eu vi nos vídeos do outro lado, da outra pessoa, eu vi que ele era uma pessoa que queria muito fazer parte desse ministério, que vestia camisa, que falava bem, porém, lá do outro lado, havia assim constantes palavras negativas, falando de inveja, falando uma série de coisas que eu acho que não convém a um homem de Deus, ainda que fosse verdade, mas pelo que parece não era, né? E também eu vi um vídeo dessa mesma pessoa indo lá na casa do Marcos, pedindo perdão, abraçando, tomando café. Depois não levou, tipo, acho que uma semana, ele já estava voltando atrás em tudo, bloqueando a pessoa, não querendo mais assunto, dizendo que essa pessoa era isso, que era aquilo. Gente, isso não faz parte do caráter cristão. Como assim? Uma semana ele vai, pede perdão, diz que tá tudo bem, e na outra semana já tá achincalhando, falando um monte de coisas negativas da pessoa. Onde está a consistência? Onde está a coerência? Onde está o testemunho? Eu acho que a gente tem que sustentar aquilo que a gente fala. Se nós temos uma opinião sobre uma pessoa, a gente tem que sustentar essa opinião até o fim, salvo se a gente estiver enganado. Mas eu acho que aqui não era o caso, porque tinha convivência, né? Então, por que se voltou atrás? Por que se fez pedido de perdão? Por que se fez vídeo? Para quê? Para chamar atenção? Para dizer que estava tudo bem, mas foi só na aparência, porque no coração não havia essa paz, não havia esse perdão. Porque se houvesse, teria perdurado, né? Outra pessoa que eu vi assim, que ficou bastante decepcionada com esse mesmo ministério, com essa mesma pessoa, foi o Helder. O Helder que eu vejo assim, que é um homem de Deus, né, que prega a palavra, que é um homem casado, que tem uma filha. Se não me engano, a esposa dele está grávida novamente. E era uma pessoa que era assim, ó, exaltada nesse ministério. E se falava muito dele, que ele ia ter assim um cargo nesse ministério. E ele acreditou nisso, ele investiu nisso, ele, né, tinha muito desejo de fazer parte e não sei por quê, do nada ele foi afastado do ministério, ele foi excluído do grupo de WhatsApp, ele foi proibido de falar do nome da pessoa, de falar do nome do ministério. E eu vi uma live dele, gente, muito decepcionado, muito triste, chorando mesmo, porque foi decepcionante para ele. Ele tinha expectativas, ele tinha planos. Ele, graças a Deus, seguiu o caminho dele, né? Continua na presença de Deus,
mas poderia ter ido para o mundo. Se é uma pessoa que não está assim, alicerçado na fé realmente, se não é uma pessoa assim que está forjado por Deus no seu caráter cristão, isso já era assim prato cheio para ele largar tudo e ir para o mundo. Porque ele teve assim seus planos frustrados. Nós sabemos que o único que não vai nos frustrar é Deus, que ele é fiel até o fim e que o homem é falho, né? E que nós vamos nos frustrar. Mas não era uma convivência de poucos meses, era uma convivência de anos, anos e anos. Então, assim, é muita responsabilidade para nós frustrarmos os sonhos de uma pessoa. Gente, é um peso que todo cristão carrega. Se você coloca expectativas no coração da vida das pessoas, se vocês prometem a elas, e eu vou me incluir nisso, né? Se nós, vou colocar assim, fica melhor. Se nós prometemos coisas a algumas pessoas, se nós fazemos com que ela venha acreditar em certas coisas, que elas venham sonhar com aquilo que a gente falou e a gente frustra, gente, é muito pesado isso. É uma responsabilidade muito grande e nós temos que dar conta disso para Deus. Nós vamos dar conta disso para Deus. Lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 36 e 37, diz assim, olha: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, tudo que sai da nossa boca tem um peso muito grande e nós vamos dar conta das nossas palavras. As nossas palavras, elas provocam reações nas pessoas que podem ser boas e, como eu acabei de falar, podem ser muito ruins e podem trazer consequências para a saúde física, emocional e espiritual da outra pessoa. Então, nós temos que medir muito bem as nossas palavras, nós temos que pensar bastante antes de falar, porque depois que sai a palavra, depois que nós falamos, não vai mais ter volta. E nós podemos, com isso, causar tropeços para as pessoas. Jesus nos alerta lá em Mateus 18, eu até marquei aqui na Bíblia, Mateus 18, no versículos 6 e 7, diz assim: e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Olha só Jesus advertindo sobre os tropeços. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém, porque a responsabilidade é bem grande, é pesada e nós vamos dar conta. Infelizmente, esse ministério ele é uma bênção por um lado, mas por outro, ele pode fazer com que pessoas venham a tropeçar. Não vou dizer, gente, que eles fazem as pessoas tropeçar, mas pode fazer sim, pela incoerência, pela inconsistência, pelo linguajar, né? Por não se haver ali um domínio próprio, por não ouvir conselhos, porque conselhos foram dados muitos e muitos mesmo, por várias pessoas, mas não ouviram, né? E acontece que tudo que a gente fala e faz tem consequências. Eu vou usar aqui um outro exemplo do Luiz César, né? Ele tinha até um canal ali chamado Tiozinho da Oração, mas hoje em dia já não é mais, ele já não se vê mais assim. Gente, ele foi uma pessoa que explodiu aqui na plataforma. Ele ficou muito conhecido e, assim, em pouquíssimo tempo ele ganhou muitos seguidores, muitas pessoas inscritas no canal dele, porque ele cativou muito as pessoas. E eu vi assim, posso estar enganada? Posso, mas não me pareceu que naquela época ele estava sendo mentiroso. Me pareceu uma pessoa que estava assim, ávida por conhecer a Deus, por ter um contato com Deus, né?
para se libertar do homossexualismo, para se libertar, né, daquele peso que ele carregava. Ele quis voltar à sua origem, apesar dele ter assumido, né, uma personalidade feminina, adotado um nome feminino, mas ele queria voltar às suas origens. E eu vi ali nele uma sede muito grande. Gente, quando nós estamos assim recém-convertidos, nós queremos tudo, nós somos afoitos, a gente quer orar, a gente quer ler a Bíblia, a gente quer pregar, a gente quer isso, a gente quer aquilo, porque a gente está no primeiro amor. Então a gente está muito apressado. É claro que nós temos, né, que ter pessoas que nos orientem, que nos ajudem, que nos discipulem, que mostrem, olha, não é assim, você é novo convertido, é um passo de cada vez, né, é um processo. A gente se converte, mas muitas coisas na nossa vida vai demorar um pouco para acontecer, né? Muitas coisas que nós vamos ter que largar para seguir a Deus não serão tão fáceis, vai levar um tempo, principalmente no linguajar, né? É difícil você que tem um linguajar pesado, chulo, mudar radicalmente da noite para o dia. O Espírito Santo pode fazer isso? Pode. Deus está no controle de tudo. Mas, geralmente, as coisas levam um processo, levam um tempo, levam etapas. E eu vi, assim, o tiozinho da oração muito feliz em conhecer a Deus e ávido, né? E com aquela fome, e com aquele desejo de mudar, e quis mudar sua aparência física. E eu via ele assim, né? Muito disponível para Deus. Porém, aconteceu, né, algo lá que ele foi assim, deixado de lado, jogado para escanteio. Essa é a palavra que eu vou colocar. Houveram aí nesse meio, né, muito buchicho, muito tititi, muito diz que disse, muita situação, diz que era mentira, que era fingimento, que era falsidade de um lado. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não conheço nenhum deles pessoalmente. O que eu tô falando aqui é tudo que eu vi aqui na plataforma. É tudo que foi exposto aqui. Então, a gente mede por aquilo que a gente viu, por aquilo que foi exposto, correto? Então, assim, agora eu vi assim uma decepção tão grande, mas tão grande no Luiz César, que ele virou a casaca assim completamente. Eu tenho muita pena do que aconteceu com ele, porque o sonho dele foi frustrado. Sabe, os desejos dele não foram considerados. Não houve, assim, tato, não houve sabedoria, né, para lidar com a situação do Luiz César. Ele era uma pessoa que precisava ser muito cuidada. Ele é uma pessoa que precisava muito de atenção, de muito discipulado. Porque ele estava aberto, ele estava ávido para receber. Se ele tivesse sido cuidado, se ele tivesse sido discipulado, se ele tivesse sido deixado, largado, hoje ele poderia estar assim no caminho que ele estava com desejo de estar. Né? Ele tinha um sonho de ser um pastor. Gente, é claro que demora. Né? O ministério que eu congrego, para você chegar a ser pastor, demora muito tempo. Você tem que passar por todas as etapas. Você é obreiro, depois você é diácono, depois você é presbítero, para depois chegar a pastor. Só que de um cargo para outro, tipo de diácono para presbítero, leva-se anos, décadas. Tem gente que vai ser diácono a vida toda no ministério. Eu posso dar um exemplo aqui de um pastor que eu conheço desde criança. Nós estudamos na mesma escola, assim, em salas diferentes, mas nós éramos amigos, porque alguns dos irmãos estudavam na mesma sala que eu, né? Na época. Porém, assim, ele nasceu num berço cristão. Ele nasceu numa família cristã evangélica, dessa obra, desse ministério que eu sou hoje. Então, assim, ele nasceu e foi criado, ele nunca se desviou. Ele foi diácono um tempão. Não sei quanto tempo ele foi diácono, porque num certo período da vida a gente se distanciou, né? Cada um teve a sua vida, formou sua família, foi pro lado, então a gente se perdeu contato. Porém, quando nós nos reencontramos, ele já era presbítero. Só que para ele passar de presbítero para pastor, foram 15 anos. Então, assim,
É um processo, né? É uma vida com Deus, é uma jornada. Não é assim do dia para a noite. Mas a gente via que o Luiz César, ele estava assim, né, querendo. E se ele tivesse sido cuidado, discipulado, admoestado, ensinado, ele poderia sim chegar pastor. E quem sabe ele até pode ainda, né? Deus é quem sabe. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O homem frustra os seus planos, mas Deus não. Só que o que eu vejo agora é ele, o Luiz César, gente totalmente diferente. Vou até deixar umas fotos para vocês verem de como era naquela época, né? Ele calmo, ele falando calmo, né? Ele se trajando assim como homem, deixando a barba crescer, né? O jeitinho que ele era. E depois que ele foi assim, totalmente, né? Desiludido, decepcionado, como ele ficou, né? Ele até falou que ia voltar a ser Bruna Freitas. Também vou deixar fotos aqui para vocês verem, né? Quando ele cismou que ia voltar, mas pelo jeito, graças a Deus, parece que não. Parece que foi só, né? Passou assim, de repente, pela mente dele, mas parece que ele não focou nisso, graças a Deus. Porém, agora, ele não quer mais saber dos crentes. Não quer mais saber. Isso pega tão mal para nós cristãos, pega tão mal, né, para os evangélicos, pega muito mal, gente. Olha o exemplo que nós estamos dando, que nós estamos deixando. Nós vamos pagar um preço. Carregar o nome de cristão é uma responsabilidade. Então, eu tô vendo, né, o Luiz César hoje, uma pessoa, né, que criou personagens para falar do ministério. E, gente, isso me deixa entristecido, porque isso também não agrada a Deus. Mas é a maneira dele expressar toda a sua angústia, toda a sua decepção. É o jeito que ele encontrou para se expressar. E eu fico, assim, triste, porque eu vejo que ele está magoado, ele está ressentido. E não vou tirar a razão dele aqui, não, né? Mas ele tem que aprender a perdoar. Ele precisa perdoar. Ele precisa se perdoar se ele acha que em algum momento ele errou também, eu não sei. Mas assim, é uma pessoa que eu gosto bastante. Porém, eu vejo assim que ele está meio perdido. E agora, eu acabei de ver na comunidade dele. Vou até deixar também para vocês verem aqui. Parece que é um ato público, eu não lembro direito agora. Da Igreja Católica. Porque ele disse que agora ele vai seguir a Igreja Católica. Amém. O importante é ele estar sempre seguindo a Deus. Gente, eu não vou dizer para vocês aqui que todos os católicos serão condenados, não. Mas também não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Porque não é disso que eu quero falar. Mas eu vejo assim que tem um ato, no mínimo, de repúdio da Igreja Católica, das pessoas que estão pedindo, né, para o Ministério Público fazer alguma coisa em relação ao líder lá do ministério, que causou todo esse transtorno na vida do Luiz César. Tudo tem consequência, né? As nossas palavras, as nossas atitudes, tudo tem consequência e nós temos que responder por elas. Então, é isso que eu tô dizendo aqui, gente. Eu sou uma pessoa muito observadora. Às vezes eu demoro para fazer um vídeo sobre uma situação que o povo aí tá pipocando, porque eu analiso. Eu costumo analisar bastante, eu costumo ver bastante. Eu também, assim, não concordo com pessoas que colocam apelido no outro. Gente, não concordar, refutar a heresia, trazer a verdade, mostrar a verdade da palavra, ótimo, perfeito, é assim mesmo que nós devemos ser. Nós devemos sim ver o que está errado, denunciar, tudo que estiver contrário à palavra nós temos que mostrar sim, refutar as heresias, mostrar na Bíblia, corrigir, tudo isso é correto. Agora, ficar botando apelido, chamando de bruxa, gente, nós vamos dar conta. O que eu acabei de ler aqui? Que pelas nossas palavras nós seremos julgados. E aqui mesmo no livro de Mateus, eu não lembro agora, mas depois eu vou procurar onde está escrito que quando a gente chama alguém de louco, isso pode nos levar ao inferno. Então nós temos que medir bastante as nossas palavras. Nós temos que pensar muito antes de fazer alguma coisa,
Porque a gente tem que pensar na consequência que aquilo vai provocar na vida do outro. Criar sonhos, expectativas, prometer cargos, prometer coisas, depois não fazer e causar sofrimento, frustração. É muito complicado, gente. Muito complicado. E eu vejo assim que pessoas que foram frustradas, pessoas que foram, não vou usar enganada a palavra aqui, porque eu acho uma palavra forte, mas que foram assim, frustradas, decepcionadas, entristecidas por causa de atitudes do líder desse ministério. Isso eu vi sim, né? E fico assim, muito triste também por isso. Eu me desinscrevi dos canais, não tenho nenhuma raiva deles, não tenho mágoa, não tenho nada. Eu oro por eles, eu oro pelo ministério, acho o trabalho que eles fazem um trabalho muito lindo, porque é um trabalho árduo, um ministério, né, difícil que Deus deu para eles. Porém, eles não estão cumprindo esse ministério até o final. Eu vejo assim na fala assim, porque a gente tira as próteses e cada um tem que viver sua vida. Não, mas o Senhor confiou aquela vida para a pessoa. Tem que ter um respaldo, tem que ter um cuidado sim, principalmente aqueles que querem ter uma vida reta diante de Deus. O pastor precisa sim cuidar das suas ovelhas. Ainda que elas vão para outro ministério, mas ele precisa ter um cuidado. Precisa sim, porque Deus confiou essas vidas nas mãos deles. E a gente vai prestar conta de tudo aquilo que Deus nos deu e que nós estamos deixando para trás, que nós não estamos cuidando. Então, gente, isso que eu quero deixar nesse vídeo aqui. Espero que vocês comentem esse vídeo, que vocês deem a sua opinião, tá bom? Não tem problema nenhum se for diferente da minha, porque nós temos visões diferentes, nós temos entendimentos diferentes das situações. Mas isso é o que eu tenho visto e observado. Amém? Então fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Beijo, galera. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.